Então, a demissão do Vitor Pereira, inclusive, né, a gente falou na primeira participação, né, que o treinamento ele foi alterado, né, estava previsto para acontecer durante a manhã, foi alterado para a parte da tarde, justamente para que a diretoria pudesse oficializar, comunicar ao Vitor Pereira essa demissão. Então, agora então está tudo certo que o Vitor Pereira não segue no comando do Flamengo oficialmente, né? E até um bastidor daqui, Barreto, a situação esteve sempre tranquila durante toda a manhã aqui em frente ao Ninho do Urubu, né? Sem a presença de torcedores, enfim. Mas a gente está aqui desde mais ou menos umas 8h30, 8h40 da manhã, e durante a nossa primeira entrada no Sport TV News, a gente ficou aqui também esperando, enfim. Alguns carros passaram de torcedores do Flamengo falando, vai cair, hein? Vai cair, hein? E agora, 3 minutos passou um carro com o torcedor falando, já caiu. Então, assim, com certeza, muitos torcedores, acho que 100% dos torcedores do Flamengo ficaram satisfeitos aí com essa alteração, com essa mudança. Ainda não tem a definição, né, de quem vai ser o novo técnico do Flamengo. Fato é que o Flamengo só tem uma opção para comandar a equipe no jogo de quinta-feira, na estreia pela Copa do Brasil contra o Maringá, fora de casa, lá em Maringá, né, no Paraná. E esse treinador é o Mário Jorge, que é técnico do Sub-20. Ele já comandou o Flamengo nessa temporada, o time principal do Flamengo no Campeonato Carioca, não os titulares, né? Ele comandou times, 2 partidas, uma contra o Bangu, que foi um empate contra o Bangu, e uma vitória contra o Audax, na 4ª e na 5ª rodadas do Campeonato Carioca. E ele comandou um time cheio de jovens, né, recheado de jovens, enquanto o Vitor Pereira treinava os jogadores principais, os titulares do Flamengo. Então, Mário Jorge deve ser, então, a opção escolhida, tem tudo para ser a opção escolhida pelo Flamengo para comandar a equipe nessa estreia da Copa do Brasil, tá certo? A gente fica aguardando aqui. Hoje à tarde tem treino, está confirmado para as 4h da tarde. Qualquer movimentação, a gente chama vocês aí de novo. Bom, então o Flamengo resolveu antes do treino da tarde, o que seria, né? Se até às 4 da tarde não tivesse o anúncio oficial, seria um constrangimento terrível, né? E a Júlia, logo depois que se despediu da gente, já tinha passado essa informação do Mário Jorge, que era também um primeiro indício, né, de que algo já estava sendo feito, né? Já não vai nem viajar, então significa que a situação está sendo resolvida. Agora, a gente ainda não tem nenhum indício claro. A Júlia, na primeira participação, trouxe aqui a situação do Jorge Jesus, a situação do Jorge Sampaoli, que são os dois favoritos. Uma é bem acessível, do Sampaoli. Quer dizer, bem acessível, que eu digo, tem que ver se ele tem interesse, é isso que ele quer para o momento, mas enfim, não tem impedimento contratual. A situação do Jorge Jesus é bem mais complexa, né? É bem mais complexa. Eu queria só pontuar, me chamou muito a atenção no vivo da Júlia desde cedo, e mesmo desde ontem, o fato de não ter protesto, não ter torcida, de estar essa calmaria, indica o apoio da torcida à demissão, assim, e o fato de que isso estava considerado certo, não chegou nem a ter crise, né? Precisa mandar, não vai mandar, vamos invadir CT, vamos fazer não sei o quê. Não teve nem esse prenúncio de qualquer coisa, porque já estava tão certo que era o que ia acontecer, e era o que todo mundo queria, aparentemente, que isso, ainda bem, não foi um problema. Mas essa questão do Jesus versus Sampaoli me vem um pouco essa ideia de planejamento. Então, assim, dentro do nosso planejamento, quem é o nosso plano A? Jorge Jesus. Jorge Jesus pode chegar dia 1º de junho. Vamos esperar até 1º de junho. É a melhor opção? Você tem aí Espera um mês... com quem? Com o Mário Jorge. Né? Você tem um elenco, você tem um treinador que pelo menos já faz parte do clube, e aí mostra novamente mais um problema que existe no Brasil, principalmente com essas comissões técnicas itinerárias que vêm de fora, em que não existe um elemento fixo, Uma central. possibilidade que foi aventada foi de Jesus mandar o João de Deus. Eu adoro os nomes. O assistente dele. Essa dupla é sensacional, né? Jorge Jesus e João de Deus. Mas essa é uma... Se isso for... Não sei se o Fenerbahçe topa, né? Porque desfalca a comissão técnica do Fenerbahçe. Né? Porque eu entendo que o João de Deus está lá com ele, né? Duvido que o João de Deus tenha uma cláusula rescisória como tem o Jorge Jesus. Não sei, alguns contratos, a da comissão técnica do Palmeiras, se eu não me engano, é um contrato coletivo. Coletivo, pode ser. Então, mas enfim, por exemplo, isso mostra que a gente tem um planejamento. A gente sabe o que a gente quer e a gente vai se planejar para esperar. Ou a gente vai pegar o plano B agora, porque o plano B está aí dando sopa.
Mas, de qualquer maneira, seria um grande contraste com a maneira que Jorge Jesus chegou em 19. Né? Em 19, a pausa, muito raro no futebol brasileiro, pausa para a Copa América, muito tempo para treinar o time antes dos compromissos. Agora sabe o que o Mansur me mandou aqui? A gente botou ali os dias de cada um no cargo e o Jesus sobressai com 400 dias, né? Perto de 400. Quase 100 envolveram essa parada. Sim. Isso é um fato que pouco Quase se fala. Quase 100 desses 400 dias foram sem competição, né? Com a possibilidade de organizar o time. Se ele chegasse agora, resolveu a situação do Jorge Jesus, pagou a multa, acabou, pegou o avião, veio para o Brasil. Fim de semana agora tem Campeonato Brasileiro. Quinta-feira tem Copa do Brasil. Copa do Brasil, ele vai ser o Mário Jorge. Vai ser o Mário Jorge, mas já vai fazer provavelmente o jogo de volta. Né? Um técnico que for contratado agora, ele estreia com o Flamengo no Campeonato Brasileiro, pega jogo de volta de Copa do Brasil Libertadores, e vai para a Libertadores com uma derrota na conta. Isso, semana que vem. Já chega devendo. E isso é uma agora coisa... é Dr. Nublense, né? Dr. Nublense vai te ver. Dr. Nublense vai resolver os seus problemas. Mas é uma coisa notável esse apontamento do Mansur, porque eu sempre uso muito esse exemplo, né, do Jorge Jesus e do Abel, que são caras que vieram, né, meio que do nada e conseguiram resultados muito rápidos. Mas equivale quase que ao tempo do Torren e do Vitor Pereira. Isso, com o tempo completo no tempo cargo. Que ele ficou sem competição. Mas o Abel fez isso no Palmeiras não só sem esse benefício do tempo parado, mas naquela agenda insana pós-pandemia, em que não tinha tempo de treinar. Os clubes não estavam treinando, né? Quem estava jogando Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, tudo ao mesmo tempo, não tinha tempo de treinar. Então, você conseguir implementar qualquer coisa dentro desse calendário vai ser uma prova de fogo nova, né, pro Jorge Jesus, se ele voltar, porque o calendário não para.